Oi, tudo bem? Mas hoje a gente vamos falar sobre eu sei que eu não faço esse tipo desse vídeo, sabe? Mas eu decidi fazer. Mas continuando, eu vi aqui falar sobre uma coisa séria aqui na internet. Brain rot. Para quem não sabe o que é brain rot, significa cérebro podre. E se você não sabe, o brain rot só para avisar que o brain rot está dominando toda a internet. E se você não sabe, brain rot agora está gerando um novo caso. O brain rot, ele faz como que as crianças ficam perdendo ficam perdendo coisas úteis para fazer, aí começa a ver coisas tipo inúteis, tipo o tralalero tralalá, bailarina cappuccino, bombardino crocodilo e tal, dessas coisas aí. E se você não sabe, o tralalero tralalá tem que ser e é claro, o tralalero, tralalá e o brain rot tem que ser parado. Mas mas Fix, por quê? Por quê? Bem, é por conta. O tralalero, tralalá é simplesmente uma blasfêmia. Que se você não sabe o que o tralalero, tralalá na verdade fala, é Dio. E se você não sabe, isso é completamente uma blasfêmia, zoando o Jesus, para quem não sabe. E também ele também fala mais uma coisa também. Alá. E se você não sabe, isso também é uma blasfêmia para os islâmicos ou também. Ele fala que e se você não sabe, o brain rot está dominando o todo o YouTube agora. Na verdade, o TikTok. TikTok e essas redes sociais, se você não sabe. Ele está fazendo coisas inúteis. E se você não sabe, pra lá tem que ser parado. Mas por quê? Bem, eu já tinha falado isso pra você uma vez que eu já tinha falado agora. E sabe, agora eu vou falar o iceberg. Ok, já que eu já falei o topo do iceberg, agora vamos falar o que está debaixo do topo do iceberg. E se você não sabe o iceberg que a gente fica falando nos vídeos, bem, é tipo é pra mencionar, é tipo, falar algumas coisas e essas coisas sobre o iceberg, e o baixo é sempre o fato profundo. E se você não sabe, agora estamos na parte que fica meio que debaixo do topo, e não é essa, e não é a parte de baixo o que fica submerso na água, não. Ainda está a região no topo, mas só que é uma região baixa que fica perto do topo. Agora vamos falar sobre uma coisa seríssima. O bombardino crocodilo. E se desculpe por ter falado errado. Eu quis dizer bombardino crocodilo. E se você não sabe, bombardino crocodilo também, ele faz umas piadas meio que adultas. Se você acha engraçado, é um erro muito sério que você está cometendo na sua vida. O bombardino crocodilo, ele fala que
Dadei as crianças de Gaza em Palestina por conta da Guerra das Ramas. Se você não sabe, essa guerra que eu tinha falado, bem, se você não sabe, é uma guerra civil que já tinha acontecido um ano atrás, em 2024. E se você não sabe, aí já que o outro cara que decidiu fazer um outro Brainrot, ele falou, aí ele não gostou do que a Palestina fez, aí ele fez esse Brainrot bombardeando o crocodilo. E se você não sabe, tem que ser parado também. Isso pode. Isso é tipo xenofobia. Se você não sabe, xenofobia também tem que ser combatido. Se você não. Fix! Xenofobia é normal? Não! Ele não é normal. A xenofobia, ele provavelmente, ele faz assim, ele começa, tipo, zoar a cultura das pessoas de outros países. Tipo, isso. Peraí, você é da Palestina? Sim. Sim. Ai, eu odeio. É tipo isso, a xenofobia. É por isso que tem que ser combatido também. Agora, a gente estamos no meio do iceberg agora. E se você não sabe, o meio é para deixar meio que um pouco profundo. E se você não sabe, temos um outro Brainrot. Tum, 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 Sahur. É claro, eu sei fazer como que é a pronúncia mesmo que o cara faz. E se você não sabe, tem que ser combatido também, esse Brainrot. E na verdade esse Brainrot não é italiano. Ele na verdade deve ser indonésio. Mas na verdade agora eu sei, ele é italiano mesmo. Porque o Brainrot indonésio é assim, um tipo de um objeto esperando o Wi-Fi voltar. É assim, o Brainrot indonésio. E por favor, não recomenda isso não, o YouTuber. E continuando, agora, já que estamos no meio do iceberg, vou falar uma coisa sobre o Tum 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 Sahur. Se você pensa que ele é um bastão de beisebol, na verdade eu acho que você não tá certo não, porque na verdade ele é. É porque todo mundo acha que ele é cepo de madeira ou ele é um taco de beisebol. Eu não tô falando eu não tô falando daquela coisa mexicana não. Eu tô falando do taco beisebol. E se você não sabe, o tum 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 sahur, isso me lembra de uma coisa. Pessoas com taco, isso também. Desculpe por ter cortado o vídeo. É que eu esqueci que não estava gravando. Desculpe por cortar. Mas continuando, o Tum 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 Sahur tem que ser combatido também. Agora, se você não sabe, quando um assunto está quase no final do iceberg, é porque o assunto vai ficar muito mais profundo. E agora está começando a ficar muito mais profundo um pouco. Mas o bônus, o Brainrot está fazendo como que as pessoas acham que é verdade, tipo isso. O alerta de perigo. Tum, 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 tum. Sahur é uma espécie de tipo de madeira e é meio hostil. E se você não sabe, isso é fake news ou fake news. E isso tá acontecendo logo no TikTok. Por favor, parem com o Italian Brainrot ou Brainrot italiano. E se você não sabe, a gente estamos quase no final do iceberg. Agora é aqui as coisas começam a ficar mais profundas.
Sabe, quando acontece, tipo, essa coisa, quando a coisa começa a ficar muito mais profunda, é quando tá começando a ficar mais profundo e o mais, o mais terrivelmente terrível o conteúdo desse Italian Brain Rot que eu tô falando é sim. E se você não sabe, o Italian Brain Rot, ele é assim, ele gera criaturas com inteligência artificial misturando com um objeto. Tipo o que eu vou mostrar agora. E se você não sabe, esse não é o Brain Rot famoso não. Foi só um exemplo que eu dei. O nome desse Brain Rot que eu mostrei no exemplo é Buscopan Busconan. É claro que eu fiz esse Brain Rot. E esse Brain Rot, mano, na verdade, eu pensei que esse Brain Rot era bom, mas só que não era não. E agora, falando mais sobre Tralalero Tralalá, agora existe uma música da Havana que foi criado lá em Cuba usando o Tralalero Tralalá. Assim, Tralalero Tralalá. Oh, Dio por Alá. Oh, e tralalele, tralaleiro. Assim a Havana. E se você não sabe, ele tá continuando sendo uma blasfêmia. E também, se você não sabe, o Brain Rot do Tralalero Tralalá, ele não é engraçado não, é sério mesmo. Porque pela tradução portuguesa, ele está também xingando. E se você não sabe, por isso que o Tralalero Tralalá não deveria existir. Mas falando sobre ele, eu vi que o Tralalero Tralalá, ele está começando também a ser usado pelos brasileiros também. E existe agora um novo meme de Brain Rot italiano também. É assim, la polizia, no. É claro. Na verdade, para fazer esse só assim, eu não usei efeito. O que eu usei era a minha voz mesmo. E se você não sabe, é claro, Tralalero Tralalá é um Brain Rot muito sério mais. E é claro, ele começa a xingar. Assim, Eros Corinia Uniões, senhor. Eu não sei como censurar. Porque tá em italiano e eu não aprendo italiano. Tô aprendendo francês, russo e espanhol. É claro, eu queria ir lá na França. Esse era o meu sonho. Mas continuando, falando mais sobre o Tralalero Tralalá, o criador do Tralalero Tralalá, ele pensou que Porcozio era Deus Porco, que era um Deus fictício que ele fez por inteligência artificial mesmo. Mas, na verdade, é uma zoação mesmo a Jesus. E eu já tinha falado isso 1 milhão de vezes. Continuando, obrigado por ver esse vídeo. E deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Para não perder nenhum vídeo, ative o sininho e tchau!